Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar Team One. Esperar só as pessoas entrarem, deixa eu ver aqui, só um minuto. Tudo bem, gente? Sinalizem aqui no chat à direita se vocês me ouvem, me veem. Colocar aqui, só aguardando. Oi, Neuza, tudo bem? Tudo jóia? Boa noite, Rideco. Boa noite. Tudo bem, gente? Hoje eu tô toda amassada, ó. Acabei de arrancar a touca e a máscara, mas já vamos iniciar então, tá bem? Só esperando as pessoas entrarem na sala e a gente inicia o nosso webinar. Faz tempo que eu não vejo vocês, né? Nosso webinar hoje sempre sobre dúvidas clínicas e revisão de ClinCheck, é o nosso tema. Boa noite, Rosalvo, Margarida, Evaldo, tudo bem? Obrigada. Vamos iniciar então, gente. Vocês não conseguem falar comigo, mas vocês conseguem escrever no chat do lado direito. Se vocês quiserem ampliar a tela, é só apertar os 3 pontinhos vermelhos, que a tela também ela fica maior. Se vocês tiverem no celular, podem virá-lo, tá? No formato horizontal e também fica mais fácil para vocês nos assistirem. Meu nome é Elaine Takihara, eu sou ortodontista, fiz a minha pós-graduação aqui em São Paulo, minha faculdade em Araraquara, me formei lá em 2001. Sempre encontro alguns colegas, né, da faculdade, nos webinars, nos cursos, isso é muito legal. Sou membro da ABOR desde 2005 e afiliada fundadora da Abralo Digital desde o ano passado e me credenciei em Invisalign em 2006. Tenho a minha clínica privada aqui em São Paulo e, paralelo ao consultório, sempre toquei a parte de consultoria e educação com Invisalign. Estive desde 2011 na Align Technology, coordenando suporte clínico e os cursos de educação continuadas, e aí depois de 2017 vim para a Team One, trabalhando nessa parte de consultoria de TPS e também os cursos que nós temos na grade de educação da empresa. Então, esse ano, o ano passado, recente, também ingressei na Academia Brasileira de Alinhadores Ortodônticos com a doutora Miriam Ábido e a doutora Juliana Daia. Então, quem não conhece a missão, os valores da Abralo Digital, eu convido vocês a entrarem no nosso site e conhecerem um pouquinho do trabalho que a gente faz frente à academia, tá bem? Bom, então hoje a gente está aqui para falar da Team One, das nossas dúvidas clínicas. Então, a Team One é uma empresa que trabalha com educação, né, com alinhadores, lembrando sempre da questão dos nossos princípios ortodônticos. Então, a nossa história com o Invisalign é sempre ajudar o ortodontista a conduzir melhor os seus casos com a técnica dos alinhadores, seja ela, né, que nossa expertise toda é em Invisalign, tá? Então, nós temos cursos e nós temos o TPS, que é uma consultoria para revisão de ClinCheck e planejamento, que ajuda vocês também na aprovação dos casos. Sempre lembrar que vocês têm lá no nosso Instagram o link para vocês acessarem, né, os nossos webinars. Os webinars são quinzenais. Hoje era um webinar da doutora Soraya, mas ela não conseguiu estar presente, então estou aqui. E aí ela volta no nosso próximo encontro. O Reinaldo comenta que reconectou, mas não aparece a imagem. Reinaldo, qualquer coisa fecha e entra de novo no link da aula, que como a sala está aberta, você não terá problema, tá bom? E, de qualquer forma, tudo que for necessário, às vezes a internet é instável, vocês podem fechar e reconectar. Bom, falando um pouquinho sobre as modalidades de tratamento do sistema Invisalign, nós temos a primeira modalidade de entrada, que é o Express, né? Sempre ali aquele caso mais simples, de menor complexidade, que aí você tem até 7 pares de alinhadores para poder resolver e movimentar aquela maloclusão. Depois nós partimos para o Light, que é um tratamento que já compreende um pouco mais, o dobro de movimentos que um Express atenderia, com 14 pares de alinhadores.
o Moderate, com 20 pares de alinhadores, e aí uma opção de 3 anos de tratamento com alinhadores adicionais sem custos, né? Então, muito mais interessante também. O Comprehensive, que já é a opção de alinhadores ilimitados, então, para todos os tipos de maloclusão, correções sagitais, né? Quando a gente tem que se preocupar em corrigir classe 2, classe 3, mordida cruzada, mordida profundas. Então, quando a gente tem essa preocupação maior, muitas vezes o Comprehensive é um tratamento que te dá mais liberdade para você tratar, retratar, reestudar um caso, então, muito mais interessante, tá? O FIRST, que é a modalidade indicada para pacientes em crescimento, então em dentição mista, é uma possibilidade de você fazer algumas funções do tratamento interceptador, né? Então, ele é um tratamento muito delicado, porque você precisa indicá-lo na hora certa, né? Usar sempre aquele período intertransicional, quando você tem 4 incisivos e os molares permanentes, esse é o melhor período para você trocar o FIRST, colocar o FIRST. Tá? Então, trabalhar já em forma de arco, expansões dento-alveolares, manter espaços de dentes que foram perdidos, organizar aquela arcada para receber, né, os dentes permanentes, tá? Descruzar um dente anterior, que é comum também na dentição mista, né? E os pacientes que fazem o FIRST, depois eles têm a possibilidade de fazer um Comprehensive com um valor reduzido, chamado de fase 2, tá? Então, sempre o paciente, para ser elegível para o fase 2, ele precisa ter feito o FIRST, e esse intervalo para ele iniciar essa fase 2, que seria a ortocorretiva, vamos dizer assim, depois dessa fase FIRST, que é o interceptador, até 10 anos. Então, tem uma janela boa para a gente trabalhar ali com o FIRST e o fase 2, tá bem? E aí o Vivera Retainer, né, que é a contenção da Invisalign, que você compra sempre em 3 unidades. Se você compra 2 arcos, são 3 pares de contenções, cada uma igual à outra, mas com uma durabilidade, né, de até 6 a 8 meses, por isso que vem 3 pares, para você ter uma contenção que te atenda por 1 ano e meio, tá bom? Então, essas são as modalidades de tratamento com Invisalign. Eu acredito que vocês não tenham dúvida em relação a isso, mas qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, coloquem no chat do lado direito, que eu, durante a aula, eu vou respondendo para vocês. Bom, hoje eu vou falar rapidamente, né, no nosso webinar. Eu estou aqui, a gente normalmente faz uma avaliação de caso e também faz uma revisão de clean check. Eu separei aqui um clean check da doutora Denise, que eu vou revisar daqui a pouco. Uma avaliação de caso que nós recebemos lá pelo portal da Team One, que é um serviço que eu vou mostrar para vocês, é um serviço gratuito que nós fazemos. E agora, nessa introdução, né, para não ficar estendendo muito nas opções de tratamento que vocês já conhecem, eu vou abordar um pouquinho o Invisalign G8, que foi uma novidade aí que teve mês passado, né? Eu tive a oportunidade de dar uma aula do Explore falando sobre isso, e só relembrar vocês para que serve essa nova tecnologia e em que casos ela vai ser automaticamente aplicada aos seus clean checks. Agora, o que é interessante e importante é que vocês saibam identificar, né, como isso vai cair lá no seu clean check, e não só isso, mas já poder ver alguns resultados clínicos. Eu vou mostrar um caso para vocês que eu estou tratando com o G8, nós iniciamos os tratamentos com o G8 em agosto do ano passado, então já temos aí alguns casos finalizados, finalizando, em progresso, para a gente poder sentir qual é o resultado, a melhora das correções com essa tecnologia, tá bom? Então, Invisalign G8, o que é? Uma nova geração de recursos Smart Force, e eles vão ser aplicados em basicamente 2 situações clínicas. A primeira delas é quando nós temos mordidas profundas, né? A gente já tinha o recurso do G5, que chamava aquele pacote de inovações, que trabalhava com as correções de mordidas profundas, e agora a gente teve esses recursos melhorados com a introdução do G8. Então, o que eles incluem, esses novos recursos, aí dentro dos tratamentos de mordida profunda? Agora nós temos uma coisa chamada Smart Force Aligner Activation, tá? O que é isso?
O alinhador, ele tem uma força, né, na própria forma que ele é construída para acentuar, para exercer mais resultante no seu movimento. Então, quando nós temos essa Smart Force Aligner Activation, você tem o alinhador numa deformação, como se fosse uma deformação sobrecorrigida do movimento que você quer, para forçar mais o movimento do seu dente, tá? Então, esse é um ponto que tem sido muito interessante nas intrusões anteriores, né? Trabalhando com a intrusão anterior, então, nos dentes de canino a canino. Outra coisa que tem é o desenho da curva de Spee. Geralmente, quem assiste, assim, nossos cursos, a gente sempre falava, né, sobre as sobrecorreções, né, no planejamento virtual avançado, no Study Club, quando a gente estudava os protocolos de cada maloclusão, e nós tínhamos a questão da mordida profunda, a gente sempre recomendava uma sobrecorreção X, né? Uma mordida profunda, leva ela para o topo, para você ter uma sobrecorreção, exercer mais força no seu alinhador. Então, sem ser de forma automática, nós criávamos essa deformação exagerada da curva de Spee, né, que seria hoje o que eles estão fazendo com o Smart Force Aligner Activation, e o desenho da curva de Spee também, né, nós sempre deixávamos mais planas, isso também agora já vem automático nos casos de mordida profunda, tá? Então, sempre com essa premissa de poupar o ortodontista, de ficar fazendo muitas individualizações ou personalizações, levando aquele plano de uma forma mais previsível. Tá bom? Outra coisa que nós temos, a Align fez um estudo e ela detectou que os casos que tinham mordida profunda, eles tinham melhores resultados na presença de bite ramps, né? Então, as intrusões inferiores aconteciam com melhor resultado quando ele tinha o bite ramp batendo aqui. Então, hoje também existe um posicionamento automático dos bite ramps, né, para fazer essa melhora da intrusão, tá bom? Então, esses 3 recursos que são do G8, eles já vêm incorporados nos seus tratamentos de mordida profunda e já estão valendo nos seus clean checks. Eu vou mostrar para vocês como identificar daqui a pouco se eles já estão realmente aplicados ali no seu planejamento. Outra situação que eles colocaram ali, né, é uma melhora na previsibilidade dos casos de apinhamento moderado e severo, porque você tem uma melhor expressão da expansão do arco, né? Então, também decorrente a essa questão da Aligner Activation, né, da Smart Force, e a posicionamento de attachments otimizados nos dentes posteriores, você consegue expressar a expansão de uma forma mais inteligente e com um melhor controle de torque posterior, o que vai reduzir também a probabilidade da mordida aberta posterior. Tá? Então, tanto atuando com uma expansão que trabalhe melhor o torque, né? Então, não resultando em muitas inclinações coronárias e mordidas abertas posteriores, quanto melhorando a intrusão dos seus incisivos, isso vai resultar numa probabilidade menor da mordida aberta posterior, que é, né, uma situação que acontece com alguma frequência ali nos seus tratamentos em Invisalign, principalmente dependendo do movimento que você faz do padrão muscular do seu paciente, tá? A Renata colocou uma pergunta. Oi, Renata, tudo bem? Se eu não quiser bite ramps, tenho que pedir? É assim, Renata, na prescrição, você vai ver agora um item que fala assim: se você tiver mais que 1,5 de intrusão, aceita colocar bite ramps automaticamente? Então, nesse caso, se você não quer ele de jeito nenhum, você coloca que não, tá bom? Então, tem um item lá e você só não tica nele, porque aí ele não vai colocar, tá? Então, tem assim, essa colocação automática com e-mail. Tem ali, se você quer Precision Bite Ramps incisivos, caninos ou nenhum. Daí você coloca nenhum, se você não quiser. Se mesmo assim, em alguma situação, o seu clean check tem e você não quer, você pode remover. Você abre os controles em 3D, pega o seu Bite Ramp e joga no lixo ali, clicando em recursos, tá bom? Ou escreve para o técnico, também é uma forma, mas eu sou partidária de que a gente tem que fazer as coisas pelo 3D, tudo o que é possível, para que você consiga reduzir, encurtar o caminho do seu clean check para aprovação, tá bom? Bom, então o que eu quero mostrar para vocês é um caso clínico em que tem o G8 aplicado, nós iniciamos esse ano.
aqui no consultório. Então, essas são as fotos iniciais, evidenciem bem ali, olha, a mordida profunda, né? Então, a gente tem uma necessidade de corrigir essa mordida profunda. O formato do arco da paciente bastante deficiente, né? Uma classe 1, mas ela tem características de uma 2-2 por conta do apinhamento anterior, né? Então, essas são as fotos iniciais. Deixa eu só responder a pergunta aqui da Janine. Bite ramps é usado para intrusões de incisivos superiores ou só inferiores? Incisivos inferiores, Janine. O resultado dele é bom para intrusão de incisivos inferiores. Para incisivos superiores, a gente ainda vai trabalhar com as áreas de pressão, que eram recursos do G5, tá? Só que lembrando que se você tem a intrusão dos dois incisivos e você só tem uma face palatina, você tem que escolher o que você vai colocar nela. Você quer as áreas de pressão que favoreçam a intrusão superior ou você aceita pôr o bite ramp para ajudar a intruir o inferior, tá? Eu sempre falo muito sobre isso, que a gente tem que eleger prioridades clínicas quando a gente tem que escolher um recurso. Então, se é mais relevante para você fazer a correção da sobremordida por intrusão superior, talvez as áreas de pressão sejam prioritárias. Caso não, você pode ocupar aquela face palatina com os bite ramps, tá bom? Outra dica sempre, né, se você quer intruir o incisivo superior, é mais interessante você colocar power ridges, fazer a compensação do torque dele, porque o power ridge vai ter um efeito intrusivo também, como um ganho secundário, tá bom? Então, esse aqui é o caso, né, as fotos iniciais, as imagens radiográficas da paciente. Então, uma paciente já adulta, né, que tem aqui um perfil um pouco côncavo, vamos dizer assim, mas ainda assim é um perfil harmônico para a questão dentária dela, nenhum problema periodontal. E aí ela tinha uma queixa estética, né? E o que ela reclamava bastante é que ela tinha dores musculares porque ela apertava muito os dentes, tá? Então a opção do tratamento que nós escolhemos para ela foi um comprehensive. Foi planejado um total de 26 alinhadores e 16. O tempo de troca dela, a gente iniciou com 14, mas finalizou trocando de 7 em 7, né? Eu gosto muito de fazer essa escala regressiva da troca dos alinhadores. Então, você inicia no 14 para sentir qual é a da paciente, vai vendo as respostas, se ela é bem colaboradora, se as respostas biológicas vêm acontecendo, aí eu reduzo para 12, reduzo para 10 e posso trocar ele de 7 em 7. Então, o que eu vou mostrar para vocês é um tratamento que está em progresso 5 meses com G8, e ele está no alinhador 16, tá? Deixa eu ver só se eu consigo, desculpa, porque aqui ele bloqueia a minha... Espera só um minutinho, ele bloqueia o meu vídeo e eu não consigo mostrar para vocês o clean check. Deixa eu ver se eu consigo aqui, de uma outra forma, mostrar para vocês o clean check. Espera aí que eu vou compartilhar uma outra tela com vocês, tá bom? Essa daqui que eu quero mostrar. Vejam se entra uma outra tela. Só para vocês verem, né? Eu vou reduzir essa parte aqui. Só para vocês conseguirem enxergar qual foi o planejamento que foi feito aqui. Então, esse é a paciente. Dando play, vocês vão ver, ó, a necessidade dela da expansão, a intrusão maior dos incisivos inferiores, né? Na correção da sobremordida. A correção do torque ali dos incisivos superiores, como eu falei, eles têm o power ridge, foram colocados, porque ele ajuda, né, nesse movimento do torque, então ele vai facilitar também a intrusão relativa. E vocês vão ver que eu coloquei bite ramps, porque eu priorizei, no caso, a intrusão dos inferiores, tá? Olha lá os bite. Então, a correção às custas da expansão dos arcos de intrusão inferior anterior, tá bem? Vamos voltar lá para os nossos slides. Só um minutinho. E aí, frente a isso, né,
o que foi que nós conseguimos? Deixa eu só tirar a minha foto para não atrapalhar vocês. Aqui nós temos maloclusão inicial, o plano de tratamento que foi aprovado, 26 alinhadores superiores, 16 inferiores, e essa é a visão que nós temos da maloclusão. Então, vocês veem aqui, sim, tem uma pequena intrusão dos centrais, que estavam desnivelados, depois nós temos a intrusão dos inferiores e a expansão com correção, que eu adoro, né, a correção da curva de Wilson, que sempre é muito útil nesses casos de mordida profunda. Então, aqui eu quero mostrar para vocês o que seria essa melhoria do G8 na construção das nossas curvas de SP. Então, o que o G8 te dá? Aqui em cima vocês estão vendo a maloclusão inicial, que é essa primeira, tá? Então, vocês têm aqui uma curva acentuada, né, no arco inferior, a imagem superior à esquerda. Depois, o primeiro planejamento que eu recebi, notem aqui, ó, configuração inicial abaixo dele, como foi que eles me devolveram a curva de SP. Eu não pedi sobrecorreção, mas com o G8 aplicado, a curva ela veio reversa, tá? Então, mais que planificada, ela veio até reversa para a gente ter aí aquela sobrecorreção que eles já estão fazendo no G8 da sua curva. E eu até tirei um pouco, como vocês veem o plano que eu aprovei, né? Considerando que eu ia ter a melhoria da mordida profunda também com outros recursos, vamos dizer assim, que não só a intrusão e dos posteriores, né? Dos anteriores e extrusão dos prés. Tá? Então, eu ia ter uma verticalização dos dentes posteriores, eu ia ajustar a curva de Wilson, eu ia intruir um pouco superiores também, então eu tirei um pouco dessa sobrecorreção, porque eu sabia que eu ia ter o benefício da correção da mordida profunda de outras formas também. Então, eu suavizei. O que eu sempre comento que eu não gosto de deixar degraus de cristas de pré-molares, como vocês veem nessa imagem escrita de configuração inicial, né? Que o canino está bem abaixo do primeiro pré, que está bem acima do segundo pré. Eu gosto de desenhar curvas mais suaves, nivelando as cristas, tá? Então, essa é uma dica que eu dou para vocês aqui num planejamento como esse. Aqui, então, o som tá bom para vocês? A Janine comentou que estava ficando mudo. Vejam só se o som tá legal para vocês ou se continua ficando mudo. Às vezes eu passo a mão na frente do microfone e eu acredito que isso deva piorar um pouquinho. Deixa eu voltar aqui a câmera. Então, o que nós temos aqui? A foto inicial do caso, para vocês verem. Em progresso no alinhador 16, né, que como nós iniciamos os casos do G8 no piloto só em agosto, então foi o máximo que eu consegui chegar com essa paciente até fazer essa documentação para vocês, mas olhem o resultado do tratamento em 5 meses, gente, olha só a correção dessa mordida profunda, o que a gente consegue ver em relação aos incisivos inferiores, né, a intrusão dos superiores também, com ajustes de torque, e usando o Power Reads, que eu adoro Power Reads, se você souber aplicar corretamente esse recurso, né, as situações clínicas que são mais desafiadoras com Power Reads, né, quando a gente tem as coroas muito curtas, quando a gente tem a necessidade de destruir os incisivos, são casos que a gente não vai usar, não vai aceitar o Power Read, nem que você precise corrigir o tórax. Mas se você aplicar corretamente, como nesse caso, que tinha intrusão dos incisivos, que eu já tinha o uso do bite ramp na palatina, então, que eu fazia a correção do tórax e intrusão dos centrais, então você tem aqui um ambiente favorável ao seu recurso, então você aceita o Power Read, você não só aceita, como você induz a colocação, tá bom? Porque daí vai ter melhores resultados. E ele em progresso em 16 meses, então entendam que numa situação como a gente trabalha, assim, que a gente já sabe que vai melhorar aquela previsibilidade, muitas vezes não é necessário você sobrecorrigir tanto um caso, senão você pode finalizar ele com uma mordida, uma intracuspidação falha, até uma mordida aberta na região anterior. Tá bom? Então, as fotos aqui em progresso. Deixa eu reduzir um pouquinho essa imagem para não atrapalhar vocês. Então, as fotos laterais em progresso, né? As fotos anteriores, a expansão, ainda a correção dos elementos. O que é interessante vocês entenderem, olha aqui na região do pré-molar, nessa foto oclusal,
A aparência que tem é aquele attachment otimizado de suporte e expansão aqui, tá? Que é o attachment do G8 para fazer o controle do torque durante a expansão. Então, ele tem essa aparência, é como se fosse um pastelzinho pela metade ali, uma meia luinha, e ele fica assim quando você visualiza ele da oclusal, ele é arredondado, tá? Um attachment bastante interessante que eles estão colocando aí agora. E olhem que legal o nosso comparativo aqui, né, no CleanCheck, o que nós tínhamos no início, a sobreposição, o azul é o inicial, e o que foi planejado como curva de SP para correção, né, no final. E aqui, na tabela de movimentos, que vocês vão conseguir ver esse Smart Force do G8 ativado. Tá vendo essas áreas dos dentes 4.6 até o 3.6, um rachurado em azul? Isso significa que o seu alinhador ele está com o Smart Force Aligner Activation. Então, em posteriores para ajudar na expansão, em anteriores para ajudar na intrusão, tá bom? Então, se você tem um caso que é de mordida profunda ou expansão, atende os requisitos e não veio com isso, escreva para o técnico, por favor, adicionar o G8, que aí ele vai colocar para vocês. Aqui também na foto ou na imagem oclusal, a comparação, né? E no arco superior, a ativação nos posteriores devido à expansão, tá bom? Não tem a intrusão significativa nos anteriores ali, né? Então, ele também não coloca nos superiores ali também. Então, aqui, eu já fiz para vocês o Progress Assessment, o escaneamento atual, né, nesse estágio, quando eu escaneei, estava no 15 ali, para a gente entender, olha só, os benefícios dessa fase, como a gente tem movimentos que estão aderidos ao que você planejou, né, eles estão correspondendo. Então, inicial e atual na fase, no estágio 15, todos os movimentos em bom tracking, tá bom? Aqui também, né, no inferior, olha só a curva de SP que melhora, boa, né, o alinhamento, mas a curva de SP, o plano anterior dos incisivos em relação aos posteriores, né, então a correção aqui posterior da curva de Wilson, com a verticalização das coroas, com a intrusão dos incisivos, um pouco de vestibularização, e aí a gente vê que de todos, só um movimento ele não corresponde, que é o 3.2, e aqui na tabela a gente vê que é a rotação dele. Mesmo esse dente, né, que é o 26, né, na Universal, ele tá aqui como, ele tá aderido ao plano o movimento de translação bucal, o movimento de intrusão, o movimento de inclinação bucal e a rotação distal é que tá faltando dele, tá? Então, quando a gente vê também um dente amarelo, não quer dizer que tudo ficou ruim, que tá tudo errado. A gente tem que destrinchar aquele movimento no Progress Assessment para poder entender qual dos movimentos não correspondeu. De tudo que eu queria para esse caso, vocês acham que a rotação distal do incisivo lateral é problemática para fazer alinhadores adicionais? Com certeza que não. Dentre todos os movimentos, esse vai ser o mais fácil da gente conquistar em alinhadores adicionais. Então, a gente vai parar o tratamento porque esse deu amarelo? De jeito nenhum. Você segue o tratamento e aí, em fase adicional, você faz só esse ajuste. Tá bom? A Lenice perguntou, Elaine, para a correção da curva de Wilson, você pede tórax vestibular de coroa dos posteriores junto com a expansão, ou o G8 já vem com esse padrão? Você tem que pedir, Lenise, você que vai dizer que você quer a correção da expansão, porque a expansão, ela pode ser de várias formas, né? A gente pode expandir fazendo inclinação, que seria esse tórax vestibular da coroa, né? A inclinação da coroa pré-vestibular mantendo o ápice. A gente pode fazer o torque, que é esse movimento, levando a raiz para dentro, ou a gente pode fazer uma expansão de corpo, que essa raiz acompanha. Todas elas resultarão em expansão do arco, tá? Então, a gente tem que definir como. É muito importante que você peça, sim, a forma como você quer que esse dente expanda. Eu quero expandir o arco inferior às custas de vestibularização da coroa, às custas de tórax lingual da raiz, às custas de movimento de corpo, às custas da verticalização das coroas posteriores no sentido linguovestibular. São essas as linguagens que a gente pode falar para eles entenderem como você quer o movimento. De tudo, não conseguiu, não veio o que você quer, você abre a tabela e não vê a correspondência daqueles movimentos na tabela de movimentos, o que você faz?
Você liga o 3D, como eu tinha sugerido para a Renata, você liga o 3D e ajusta isso no controle 3D, porque esse ajuste da curva de Wilson, Lenise, você consegue fazer isso sozinho nos seus controles em 3D, tá bom? E aí, uma comparação só para vocês entenderem, né, ali pegando o plano do molar, o que nós tínhamos, né, na imagem, e aqui o que acontece, você vê a planificação da curva de Speer na questão clínica, tá? E isso, gente, isso tem muito valor, né? Eu trato com Invisalign desde 2006 e eu sempre falo que o caso, para mim, mais difícil é o caso da mordida profunda, né? Eu acho desafiador um classe 2, às vezes até mais que um classe 3, por exemplo, mas a mordida profunda é um tratamento que ele é muito dificultoso, tá bom? Então, ter um resultado desse em 5 meses do nosso paciente que tinha uma mordida profunda é hoje bastante interessante, tá bom? Então, só para a gente lembrar, lembre-se que esses Smart Force do G8, eles vão estar presentes para você em correções da mordida profunda, expansão do arco posterior para resolver os casos de apinhamento ou mordidas cruzadas e para estar também reduzindo, então, a probabilidade da mordida aberta posterior, tá bem? Um lembrete importante aí para vocês. Bom, vamos mostrar agora uma avaliação de caso. Então, tudo isso, né, quando a gente planeja um clean check, a gente tem que estar atento. Então, é muito importante que a gente saiba quais são as inovações, a gente tem que conhecer o sistema que a gente está trabalhando, tá? Por isso é tão importante a gente se aprofundar nisso tudo. Agora eu vou falar para vocês de 2 serviços que nós temos na Team One, que nós ajudamos vocês a tratar os casos, os pacientes de vocês, tá? O primeiro deles, né, o serviço do TPS, o primeiro deles é a avaliação de caso. Todos os serviços desse TPS, que é o Treatment Planning Service, eles podem ser encontrados lá no nosso site, todas as informações sobre ele. Você vai precisar criar um login no portal de educação da Team One, e lá dentro você vai ter essas informações, tá? O que mudou esse ano, a gente teve uma melhoria muito legal, que antes a gente tinha que ficar mandando e-mails para o doutor a cada mudança de clean check. Agora nós unificamos a comunicação dentro do nosso site, nós temos uma página lá, um sistema de comunicação com vocês. Então, ao mesmo lugar que vocês enviam os chamados, vocês terão todos os seus chamados de TPS listados, e dentro do portal Team One você já entra para ver qual foi a mensagem que o consultor, o planner, colocou ali para você, tá bom? Então, a avaliação de caso ela é pedida pelo próprio site. Quando você acessa o nosso portal, põe lá TPS, você seleciona a avaliação de caso, clica aqui, o serviço é gratuito. Então, quando você tiver um caso para iniciar e você tem dúvidas se ele vai poder ser tratado, quais são as dificuldades, qual a modalidade, você entra ali e já consegue colocar. Rodrigo está perguntando, dizendo que a apresentação dele está travando. De você está estável, gente? Rodrigo, eu não estou tendo outros comentários. Tenta sair do seu navegador e entrar de novo pelo link, que a gente está te aguardando aqui, tá bom? E a avaliação de caso, então, ela é feita assim, você posta as fotos ou escreve ali na queixa principal para entender, né, para a gente saber qual é a sua dúvida, e a gente vai te responder agora, então, via portal, via sistema, falando qual é a nossa opinião sobre a situação, tá bom? Normalmente, a gente recebe esse conjunto de fotos, que são as fotos intrabucais, extraorais, às vezes vem as radiografias, coisas que são relevantes para a gente esclarecer a dúvida que vocês têm. Mas dessa vez eu postei um caso diferente que eu recebi ontem, foi ontem mesmo, dia 15, e eu resolvi colocar ele porque eu achei super interessante, um assunto que a gente não vai discorrer hoje, mas eu achei interessante a dúvida da colega que ela colocou ali na avaliação de caso do nosso portal. Então ela colocou: bom dia, tem um paciente que irá fazer o escaneamento hoje, e ele tem uma assimetria de face, por isso um desvio de mandíbula. Gostaria de reposicionar a mandíbula quando for fazer o tratamento com alinhadores. Faço um jig com a mordida excêntrica nesse escaneamento? Então, eu achei super legal essa dúvida. Essas imagens quem colou fui eu, que peguei na internet, colei para vocês aqui, né, que seriam jigs de construção.
Mas eu achei interessante a dúvida dela, porque essa é uma dúvida que você tem antes de iniciar um caso, tá? Então você não precisa ter nem as fotos, muitas vezes, nem o escaneamento, para você poder pedir uma opinião para nós dentro do portal, tá bom? Então, o que vocês fariam nesse caso? Vocês acham que esse caso ela deve fazer o GIG? Caso GIG, eu vou colocar para vocês aí uma enquete, tá bom? Sim ou não? E aí, vocês vão colocar para mim ali se esse caso que vocês estão vendo aí, vocês acham que ela deve fazer o GIG para fazer a cêntrica no escaneamento ou não, tá? Então, aí já estou vendo as respostas, todo mundo está apostando no GIG. É uma questão muito interessante. O ano passado nós estivemos com o Dr. Bruno Furquim aqui na Timoan e ele deu, né, uma aula falando sobre DTMs e orto, DTM alinhador, algumas situações, né? Então as pessoas aí, a gente sempre tem dúvidas em relação a isso, tá? A gente sabe que existem várias linhas de planejamento de pessoas que tratam, né, em DTM, mas é sempre importante a gente ter algumas considerações para fazer, e eu quero ouvir a opinião de vocês também ali no nosso chat, porque a enquete, vocês não vão acreditar, mas a enquete deu 50-50, tá? Então, metade faria o GIG, metade não faria o GIG, tá? Então, defendam ali no chat esse ponto de vista para eu entender quem foi que votou em fazer o GIG e quem foi que votou em não fazer, tá bom? Nesse caso, quando a gente tem uma necessidade de tratar o paciente em cêntrica, é interessante, muitas vezes, sim, vocês escanearem o paciente em cêntrica, né? A não ser que você tenha um desvio de linha média, por exemplo, e ao manipular, você vê que você tem uma referência clínica em relação a isso. Por exemplo, quando você manipula o paciente, as duas linhas coincidem. A inferior, ela chega coincidente à superior, e a superior está coincidente com a mediana facial, tá? Então, nesse caso, eu acho, sim, interessante fazer um GIG para poder fazer o reposicionamento. A questão é que no momento do escaneamento, depois de manter o GIG, ela vai precisar ocluir aquela mordida para poder fazer, né, o escaneamento, tá? Senão o software muitas vezes não consegue finalizar o byte set, a oclusão, com aquela mordida aberta posterior. Tudo bem? A Maria Eliana colocou que faz o GIG com frequência, sim. E sim, eu acho interessante também para você conseguir localizar a cêntrica do paciente, tá? Sempre lembrando que quando o paciente está sintomático, né, da DTM, a gente não inicia o tratamento ortodôntico, a gente precisa sempre tirá-lo da fase aguda. Eu acho que isso é um consenso, né, entre todas as filosofias de DTM, tá? A Ana Márcia também colocou que faria, sim, o GIG, eu concordo, eu acho que nesse caso é interessante, sim, fazer o GIG contracêntrica, a não ser que você consiga essa posição, tenha certeza disso, com uma manipulação, sem precisar construir o GIG, tá bom? Tudo bem? Lembrando, então, que se você monta essa oclusão no ClinCheck inicial em cêntrica, a mordida ela vai estar diferente, as fotos também devem ser feitas em cêntrica para não haver confusão, tá? E você vai estar tratando em cêntrica, então é diferente porque não é a mesma condição que a boca do paciente está, mas os movimentos todos dentários, eles vão estar levando a intercuspidação daquelas arcadas naquela posição. Então, em tese, você tem, sim, um resultado favorável, tá bom? Tudo bem? Dúvidas em relação a isso? Alguém tem alguma pergunta? Achei muito interessante essa avaliação de hoje. E aí, então, essa parte da avaliação, como nós comentamos, é um serviço gratuito da Timoan, então basta você entrar no site, deixar sua pergunta, mandar suas fotos, mandar seus casos, que a gente ajuda vocês por lá. A gente tem um outro serviço do TPS chamado de revisão de ClinCheck, que é o que nós faremos agora, e ele já é um pouco diferente. A revisão de ClinCheck, então você já tem um setup postado, um caso já iniciou o planejamento, e você vai ter o acompanhamento de um ortodontista, de um Invisalign Doctor da nossa equipe, tá? Que tem também experiência
em área multidisciplinar, que tem também experiência em orto convencional e faz Invisalign no seu consultório. Então, isso é muito importante para o nosso planejador, né, o nosso consultor do TPS, porque ele vai usar a própria experiência clínica dele para ajudar no seu planejamento. Além disso, o que acontece com muita frequência, a gente acaba discutindo os planejamentos, vendo outras linhas alternativas, né, de tratamento, tá? E ajudando vocês, então, a desenhar esse setup de uma forma mais assertiva. Existe um custo, esse não é um serviço gratuito, mas a gente tem um escalonamento, então, quantos mais casos você manda num mês, mais barato fica cada TPS, tá? Isso tudo ele é feito uma contagem, você envia o caso, depois fecha o mês, e aí você faz a conta de quantos casos foram enviados para o TPS para você saber qual é a faixa de preço que vai ser elegível. Depois o financeiro manda para vocês um boleto, então no mês seguinte, tá bom? A Janine colocou só uma coisa, faz 2 escaneamentos, um com gig e outro sem. Você pode fazer 2 escaneamentos, tem a opção, pelo menos no iTero você tem como fazer multibite, mas você pode fazer as fotos só no convencional e deixar arquivado isso para você e fazer o clean check, mandar para eles, né, só a relação da RC, tá bom? A Maria Helena colocou, eu tenho sempre que pedir para o técnico respeitar a oclusão do escaneamento. Explico que há divergência das fotos porque foi escaneado em OC. Nesse caso, Maria Helena, o melhor seria para você fazer as fotos também, como eu comentei, em cêntrica, em oclusão cêntrica, para não dar esse problema, porque senão você fica com essa divergência, tá? Então, no momento que você escanear, seria legal você já fazer as fotos do seu paciente assim também, para que não haja dúvidas em relação ao que está sendo pedido, tá bom? Essa é uma dica para vocês. O que é legal nesses casos, vocês podem, na hora que o paciente ocluir, vocês pedem para ele ocluir com um papel carbono bem fino ali, porque daí você já marca os pontos de oclusão excêntrica, e aí faz as fotos oclusais com esses pontos de carbono na oclusão. E aí facilita muito para o técnico, né? A hora que ele for bater o escaneamento ali com relação às fotos, tá bom? A Letícia Ozzi falou, Elaine, na ortopedia funcional é feita uma mudança de postura terapêutica para a construção do aparelho. É possível escanear com a mudança de postura que deseja fazer o clean check nesta postura? Sim, seria como esse caso que a gente viu, né, da cêntrica, só que em vez de levar a cêntrica, você vai levar nessa postura terapêutica. A única questão, Letícia, é se essa posição postural é a posição que você quer estabilizar a oclusão. Caso seja, você pode usar a mesma ideia, tá? Eu tinha comentado para vocês que não seria necessário muitas vezes fazer o jig se você manipula e vê que as linhas médias coincidem. Você tem uma referência clínica da OC daquela paciente. E aí você não precisaria escanear em OC, nem fazer as fotos no carbono, por exemplo, nem ter essa preocupação do jig. Você poderia pedir no clean check um jump para ele coincidir as linhas médias ao final do tratamento, né? Então, o que você faria? Quando o técnico faz aquela correção da mordida em jump, né, fazendo a coincidência das linhas médias, em tese ele está tratando ortodonticamente, esperando que depois aquela mandíbula ela vá para aquela posição por conta dos novos contatos oclusais, tá bom? Não sei se isso ficou um pouco confuso, mas é uma outra forma que a gente pode reposturar mandíbulas, né? Se você tiver uma referência clínica para construir isso no seu clean check. Lembrando sempre que o primeiro cadastro TPS você tem que preencher, termos e condições, porque nós vamos acessar a sua IDS, vocês precisam dar um acesso de funcionário, de equipe para a gente fazer isso, né? Não tem o poder de fazer aprovações, mas a gente pode entrar na sua IDS para modificar um setup com vocês, tá bom? Essa é a página do envio do TPS. Vocês preenchem lá se vocês querem uma exclusividade. Hoje quem está na equipe do TPS convencional, eu, doutora Luciana Westing, doutora Fernanda Ciotti, e no TPS VIP, eu e a doutora Soraya Onishi, tá bom? Então, vocês preenchem aqui, mandam o paciente, colocam as considerações, e aí a gente vai revisar esse caso com vocês, ok? Então, agora eu vou dar uma pausa nesse compartilhamento, vou subir de novo a outra tela para que nós possamos fazer a revisão de um setup aqui. Agora, como sempre, eu vou fechar minha câmera para que vocês tenham a tela cheia aí.
e a gente faça um ajuste nesse clean check. Vocês estão vendo, então, aqui, esse é a cara do clean check que eu acredito que todos estejam usando já, né, o 6.0. Então, do lado, eu omiti as fotos da paciente, as fotos de face, mas vocês veem aqui do lado, nos registros, né, as imagens iniciais dela, tá? O clean check aqui, rodando na página. Aqui, a barra de estágios, como sempre, né? E aqui nós vamos dar o play para ver a movimentação. Então, a maloclusão inicial é essa, a paciente tem uma mordida anterior em topo, pelo desenho aqui da curvatura, parece que ele aceitaria uma extrusão de incisivos, mas seria importante sempre avaliar as fotos de face, nesse caso a gente vai considerar que ela aceita essa extrusão de incisivos. Se a doutora tiver, desse caso, tiver aqui, escrevam para a gente se a gente pode extruir os incisivos superiores ou se a linha do sorriso não aceitaria, porque já seria um bom ponto para a gente iniciar esse planejamento, tá bom? Então, esse é um ponto que a gente avalia. Abrir o clean check, já olha qual seria essa linha, vê se essas imagens estão condizentes com a foto, né? Se isso está correto, se essa mordida foi relacionada da forma certa, ó, linhas médias coincidentes, a mordida em topo, parece que sim. Depois disso, a gente vai ver os comentários desse lado, o que ele falou pra gente. Aqui ele está em espanhol, porque é uma doutora da América Latina, tá? Por isso que esse clean check está em espanhol, mas o de vocês virá sempre em português. Você vai dar o play e vai observar. Então, notem que nesse caso é feito um movimento dos incisivos superiores, né? Uma ligeira extrusão, mas você ainda finaliza com essa mordida muito rasa. Vejam só, né? Que num caso como esse que a gente tende a mordida aberta, eu ainda tenho a intrusão desses incisivos inferiores para fazer o nivelamento, que pode ser mais desfavorável, né? Quando nós olhamos aqui do lado esquerdo, eu tenho um dente aqui e é feito um fechamento desse espaço, tá? Essa pode ser uma opção, mas uma opção talvez também interessante seria abrir o espaço e ganhar um pouco mais de função, né? De mastigação desse lado, ok? E aqui também, aí uma correção um pouco mais tranquila do lado direito, tá bom? O primeiro ponto que a gente vai ter aqui, que eu vou sugerir para vocês esse lado não tá bom no início, não é um lado interessante, esses molares, então talvez travar um pouco o movimento desses molares seja mais interessante, tá? Por exemplo, mantendo os segundos molares parados para que você tenha ancoragem no restante do movimento, ok? Então, essa seria uma possibilidade. Nós temos aqui a expansão dos arcos. Vamos olhar na tabela, se eu tenho aqui na tabela... Opa, desculpa. Se eu tenho aqui na tabela os movimentos, né? Todos os movimentos em relação a... Deixa eu ver aqui que não tá a tabela aqui. Tabela de movimentos. Ah, tá aqui. Aqui, olha, na área rachurada, estão vendo em azul aqui? Ó, quando eu ponho em cima, ele diz para mim Smart Force Aligner Activation. Então, nos dentes anteriores e inferiores já foi aplicada essa Smart Force para intruir e nos dentes posteriores para expandir. Quando eu coloco aqui ainda, né, ó, nas arcadas superior, ó, a área que tem a expansão, ele também está em azul. Ele também me sinaliza que eu já tenho a aplicação do G8 aqui, tá bom? Então, os movimentos aqui. E aí, eu acho que esse caso, ele tá bem tranquilo, é um caso do moderate, mas ele tá bem tranquilo para a gente fazer as alterações que eu acho que a gente precisa ganhar mais expansão desse arco superior, né? Evitar a intrusão desse inferior, porque não faz sentido você ter uma mordida aberta e ainda fazendo esse movimento, né? Poderia talvez trabalhar aqui com um pouco de inversão da curva do plano oclusal. E esse espaço a gente pode simular no 3D, vamos simular no 3D a abertura dele, pode ser interessante, né? Do que esse fechamento, que ele já está numa posição bastante desfavorável, e a gente vai levar ele para um fechamento que praticamente perde a função do segundo molar, tá bom?
Então, eu tenho essas sugestões. Quando a gente olha aqui na sequência de movimentos, na tabela de estagiamento, você vê que todas as barras estão contínuas, então o tratamento ele roda em movimentos simultâneos. E aqui, de fato, eu não tenho uma necessidade de fazer estagiamentos, porque eu estou trabalhando basicamente com expansões, correto? Então, eu consigo aqui, nesse caso, ó, fazer um tratamento somente com movimentos simultâneos, tá? Esse lado até tem uma ligeira distalização, que eu estou olhando agora, ó, o inicial. Olhem aqui, que eu tenho como inverter essas cores, né, aqui. Então, olha o inicial aqui em branco, eu tenho uma distalização aqui desse dente, que talvez também não seja necessária, né? Até porque se eu mesializo esse, distalizo esse, eu vou cada vez perdendo mais a função, tá? Então, vamos fazer esses ajustes aqui no nosso Clean Check. Clique em Nova Modificação. Vocês sempre que clicam em nova modificação, ele vai abrir a configuração inicial do lado esquerdo, que tem a barra do play, para você olhar. Aí você fecha para fazer as mudanças em 3D aqui, tá bom? Quando a gente paralisou ele em 3D, olha que interessante que ele aparece dois recursos nesse incisivo, que não coexistem, então não vêm ao mesmo tempo. E se você clicar aqui no estagiamento, você vai ver que esse attachment, olha só a entrada do attachment do 1.1, ele vem mais tarde, tá? Então, provavelmente ele aplica o Power Read antes e depois põe o seu attachment. Então, primeiro ele dá o torque, depois ele extrui esse dente, tá bom? Então, o torque, eu não falei para vocês que ele era favorável na intrusão, então a gente não vai querer esse Power Read, porque eu vou fazer mais extrusão nesses dentes. Então, eu vou querer esse attachment desde o início, ok? Então, a gente vai fazer essa alteração também. Deixa eu mostrar para vocês o outro attachment que nós comentamos, ó, que é o attachment que vem, né, para o G8. Então, aqui, ó, a gente tem um attachment otimizado de suporte de expansão. Esse é um attachment também do G8, tá? Lembrando que a gente sempre pode colocar o mouse em cima do attachment para saber o tipo. Esse também é um otimizado de suporte de expansão com rotação, então já é um G8 até modificado, tá bom? Então vamos fazer essas alterações aqui. Primeira coisa que eu gosto de fazer, aqui em movimentos do dente, vou abrir um pouquinho para vocês aqui, ó, movimento do dente, eu vou deixar esse último dente sem movimento. Lembra que eu falei que ele estava super bem posicionado? Então eu clico com os dois dedos no mouse e você coloca ele sem movimento, tá? E não só ele, mas o de baixo também, ó, eu posso deixar sem movimento, que ele estava melhor no início, tá bom? Então, eu estabilizei um lado do meu tratamento. Agora, o que mais eu vou fazer? Eu vou mudar a curva do sorriso desse paciente, ó. Eu quero instruir mais os superiores. Olha como eu ainda estou com a curva invertida, tá bom? Então, eu vou pegar aqui no dente, coloca a seta. Quem tem o Mac usa o Command, quem tem PC usa Ctrl, seleciona os 4 dentes em bloco, vem na seta azul e move, ok? Move fazendo a correção da curva do sorriso do paciente, ó. Ó, como essa curva final é muito mais atrativa do que essa inicial. Lógico que aqui a gente está no moderate, a gente tem que ver se isso vai caber nesse tratamento, tá bom? De cara, eu já vou remover esse meu Power Read, porque ele não é favorável a dentes que extruem, tá? Então, eu já removo aqui. E nesse caso, a gente vai colocar os attachments de extrusão. Olha lá, falta o attachment. Falta o attachment. A extrusão foi sinalizada como moderada, é movimento azul. E o attachment que eu tenho aqui, ele é de controle radicular, ele não é de extrusão. Então, eu também vou tirar esse attachment. E o que eu vou falar para o técnico? Por favor, eu vou colocar em inglês, mas vocês podem colocar em português, tá bom? Adicionar attachments de extrusão nesses dentes anteriores, tá? Então, eu coloco ali para ele, ó, adicionar attachments otimizados de extrusões no 1.2
2.1 e 2.2. Eu já sei que ele aceita, que ele engatilhou o Smart Force de extrusão desses dentes, então eu não quero outro recurso para eles, tá? Esse é o melhor recurso para extruir dentes anteriores. Esse attachment aqui, eu quero igualzinho nos outros dentes, ok? Esse IPR aqui voando, tira, não quero IPR, vamos remover. Então a gente avalia isso depois, tá bom? E aí, do outro lado, o que nós citamos? Vamos colocar esse dente para distal. Então, aqui eu vou pausar, né? A gente pega esse elemento, eu vou colocar aqui em dente novamente, tá? Na modificação. Eu clico com 2 dedos aqui no meu mouse, eu bloqueio a posição atual dele e eu pego esse dente aqui e eu vou distalizar para ver se não é mais interessante eu ter esse dente para trás e não para frente. Será que o movimento dele também não seria mais favorável, né? Olha aqui, ó, esses movimentos, eles não são permitidos para o moderate, então eu já tenho esse alerta aqui. Então, se eu quiser fazer essa correção, tá? Esse torque, essa distalização, talvez o moderate não caiba, ok? Então, eu já tenho essa referência também para poder fazer o meu tratamento. Então, se eu não vou fazer esse movimento com o moderate, então, será que é interessante? O paciente só aceitou o moderate. Então, eu vou solucionar. E o que ele vai me dar? Ele vai me dar uma quantidade de movimento que seria aceitável nessa modalidade que eu estou trabalhando, tá? Então, Denise, se eu quiser fazer esse caso com a abertura do espaço, eu preciso de um comprehensive. Se eu aceitar um moderate, e eu acho que esse espaço, lógico, que sobra aqui de 3,5 não ajuda nada para abrir, eu fecho ele completamente. Mas eu melhorei a posição dele, olha lá, tá? Eu dei torque, eu mesalizei mais, mas eu fiquei com essa falha. Então, aqui uma opção seria ou trabalhar com auxiliares ou colocar um comprehensive para poder distalizar esses molares, tá bom? Aqui ele aumentou, ele entrou aqui vários movimentos errados. Deixa eu só desfazer, porque ele deu alguma correção automática para mim. Aqui, ó. Então, até aqui estava tudo bem. Aí ele me avisou que estava fora, eu mandei solucionar, ele bagunçou tudo. Então, vocês voltem aqui, tá? Porque nem sempre o sistema vai funcionar favorável. Então, eu vou deixar esse aqui travado, eu não vou clicar em solucionar, mas eu vou fechar só esse espaço daqui. Tudo bem? E aqui continua do jeito que eu organizei. Bom, então o que temos aqui? Temos uma melhora agora sim do plano oclusal, né, ó, tá? Esses dentes inferiores nós comentamos de não deixar intruir muita coisa, né? São dentes que não tem necessidade de fazer a intrusão. Então, ó, eu clico primeiro e o último, eu tenho no Shift todo o movimento de bloco selecionado. Se eu quero só um dente e só o outro, eu clico em Ctrl ou Command, né? E aí eu consigo também fazer esse movimento assim, tá? Óbvio que a anatomia dentária do paciente não favorece, mas se a gente puder não fazer muita intrusão, porque pioraria essa mordida que ela tem aberta, seria mais interessante, tá bom? Agora, o que ele me sinaliza? Contatos pesados ali, né? Então, vamos ver como é que estão esses contatos e onde eles estão batendo. Eles pegam em todos os anteriores e ele tem contatos pesados atrás também. Sendo uma mordida aberta anterior, eu diria para vocês que eu nem me preocuparia muito em deixar esses contatos em vermelho nos anteriores, mas de qualquer forma, vamos eliminar, tá? Então, eu vou colocar o auto-resolver nesse caso, que ele vai fazer um movimento... aqui eu preciso voltar só, desculpa, gente. Eu vou fazer, se eu colocar no auto-resolver, ele vai me dar um movimento que é um movimento recíproco. Os dois arcos podem ser movimentados para corrigir esse problema. Se não é isso que eu quero especificar qual é o lugar que eu vou trabalhar com essa correção da mordida dos contatos em vermelho, então eu vou ter que fazer dente a dente essa correção, tá bom? No caso, eu vou clicar em auto-resolver e vocês vão ver que aqui vai ficar verde e ele cria a sua própria maneira de fazer esse ajuste, tá? Eu particularmente acho interessante fazer os IPRs nesse caso,
porque ela tem uma mordida anterior em topo, né? Se nós formos avaliarmos um pouco o Bolton, nem é condizente, ela tem um excesso maxilar, interessante isso, né? E a gente tem esses dentes em topo aqui, essa mordida mais em topo, mas ela me dá um excesso maxilar. Então, se você quiser resolver de outra forma, compensando inclinações ou tórax, você também pode, tá? Pedir aqui o IPR inferior, vou pedir para eles adicionarem a cadeia elástica, vamos ver se cabe nos alinhadores do Moderate. E basicamente é isso que eu vou trabalhar, tá bom? Então, aqui de uma vista, o que a gente tem no início e no final. Esse dente que foi um movimento de extrusão sinalizado é um dente difícil. Eu arriscaria colocar nele mais um attachment, né? Adicionar um attachment aqui para dar mais controle e retenção, tá bom? Posso até aumentá-lo na face ali palatina. E vou deixar isso otimizado aqui, mas eu já sei que pode ser necessário que a gente trabalhe isso em auxiliares ou em próximas etapas, ok? Feito isso, eu agradeço. Normalmente, quando vocês trabalham com o TPS, nós assinamos a sua modificação para a gente saber o que é que cada um está tratando, eu ou vocês fazendo mudanças, e nós enviamos o plano para a live. Correto, gente? Tudo bem? Então, essa é a revisão, e tudo isso, quando nós fazemos, a gente vai explicar para vocês, a gente coloca isso para vocês lá no sistema, para que vocês entendam a nossa linha de raciocínio e o que nós vamos fazer com o seu CleanCheck. Bom, finalizando então o nosso webinar, a gente já está em cima do tempo, 8:01. Eu só quero convidar vocês a entrarem, deixa eu sair daqui de novo, a entrarem no nosso portal de educação, Team 1.1, e dizer que todos os replays de webinars que nós fazemos estão todos lá gravados, tá? Então, quem não conhece, quem ainda não se cadastrou, fiquem à vontade para navegar e ver um pouquinho do conteúdo que nós temos lá. Apresentar para vocês que nós temos um curso agora que está com inscrições abertas sobre marketing profissional, com o Thiago Martins, que é um especialista em marketing profissional para a área da saúde. A gente fez uma live com ele ontem, quem não assistiu, entrem, porque foi muito interessante. O curso Ortho Essentials, a gente teve a primeira edição ano passado, também está com inscrições abertas, agora a edição número 2, né, com esses feras da nossa ortodontia, pessoas de bastante renome, muito conteúdo científico, muito embasamento para vocês trabalharem na parte digital com os alinhadores. Então, eles vão transpor esse conhecimento deles e aplicar isso dentro da nossa ortodontia digital e estética. O treinamento presencial do programa CleanCheck é um curso também que nós lançamos quando a gente estava entrando na fase amarela, liberando as escolas, então nós lançamos esse curso, e provavelmente agora em abril a gente vai precisar postergar, né, devido à situação que nós estamos vivendo, mas a gente já está com ele quase cheio, então todos os doutores serão contatados para a gente falar sobre isso, tá bom? E deixar já um chamado para vocês aqui do nosso próximo Study Club. A gente ainda está rolando a turma 3, mas a turma 4 já está com data para um curso extensivo de maio a julho, que a gente trabalha com bastante aula teórica, e são 11 pontos, né, em 18 encontros, 11 encontros ao vivo, mas tem aulas gravadas para vocês desenvolverem durante os 3 meses, comigo, com a Soraya e com a doutora Ivana, tá bom? E também sempre a Paula, nossa super parceira de gestão, né, entendedora aí, que administra tem mais de 100 clientes na área odontológica, que ela faz a gestão das clínicas. Quem ainda não passou também no curso dela, é muito legal, eu já fiz, e a gente tem o curso dela já há alguns anos na Team One, com muito sucesso, as pessoas adoram e precisam se organizar no seu negócio. Tá bom? Lembrando que o afiliado à Bralo tem 20% de desconto em todos os nossos cursos, assim como nossos alunos, as pessoas que já frequentaram um curso, você tem desconto também para fazer os outros cursos da nossa grade. A consultoria VIP, eu já falei para vocês, eu e a Sossô, e a gente se vê lá num bate-papo, é como se fosse um webinar particular, para que vocês consigam discutir 1, 2, 3, quantos casos couberem em 25 minutos. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de hoje. Mais dúvidas, se vocês tiverem algum questionamento, acessem o site, mandem para a gente também por e-mail. Vai ser um prazer
encontrar vocês daqui 2 semanas no nosso próximo webinar clínico, tá bom? Muito obrigada pela participação, como sempre. E até mais. Beijo. Tchau, tchau.